No episódio anterior, mostramos a luta de resistência de vários jornais, como o São Paulo, da Cúria Metropolitana Paulista, que tinha Dom Paulo Evaristo Arnes como cardeal arcebispo, e a dura censura que o jornal enfrentou. Mostramos também a resistência de outras publicações, Política, Cadernos do Terceiro Mundo, Versos. No episódio de hoje, você vai conhecer as muitas imprensas alternativas. Em 1978, com o recuo da ditadura, todas as forças vivas da sociedade querem se manifestar. Está nascendo o Movimento Negro Unificado. As comunidades afrodescendentes se reorganizam para retomar a luta contra a discriminação e pelos direitos dos negros. No Rio Grande do Sul, surge o Tição, dirigido por Vera Deise Barcelos, reunindo militantes de esquerda e ativistas negros, com um foco muito claro: demolir o mito da democracia racial. No mesmo momento, em São Paulo, começa a circular o Jô Negro, sob direção de Odacir de Matos. Ele também um jornalista negro. No Rio de Janeiro, já circulava desde 1977 o jornal Simba, fundado por Iedo Ferreira, liderança do movimento negro. As comunidades indígenas se unem para defender suas terras e sua identidade, ameaçadas pelo avanço das grandes empresas agropecuárias. Os jornais alternativos dão destaque às suas lutas. Em 1978, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, lança o jornal Porantim, com o slogan "Em defesa da causa indígena", sob a direção de Dom Tomás Balduino, bispo de Goiás e coordenador da Comissão Pastoral da Terra. A demarcação urgente, o mais rápido possível, das terras. E isso mesmo tendo que ir atrás, buscar recursos fora, porque é uma questão de justiça e é uma questão também de harmonia social. Em 2013, o Porantim continuava a circular mensalmente, incansável na denúncia das agressões contra os índios. Também, em 1978, vai às bancas um jornal que rompe barreiras do comportamento. Feito por jornalistas homossexuais, trata abertamente do tema. O editor-chefe foi o jornalista e dramaturgo Aguinaldo Silva. Eu recebo um telefonema de um sujeito chamado Luiz Antônio Mascarenhas, que também era um gay notório, né, e que morava em Copacabana, essas coisas público, todas. vamos dizer, né? E disse assim: olha, eu estou promovendo uma reunião na minha casa de jornalistas homossexuais e queria convidar você. E aí eu fui lá, né, num dia, e estavam lá vários jornalistas, o Antônio Crisóstomo, o Daci Penteado, tinha vários, Trevisan, que não era jornalista, mas era escritor, o João Silvério Trevisan, tudo isso. E esse cara nos apresentou a ideia de fazer um jornal gay, né? Um jornal alternativo gay. E aí eram os 11 jornalistas e imediatamente, claro, começou todo mundo a brigar. Mas um jornal gay? Não, mas por que não um jornal voltado para as minorias? Por que não um jornal que fale dos negros e das mulheres, não sei o quê? E daqui a pouco estava falando, por que não um jornal que fale dos que não comem carne? O nome do jornal seria Esquina, né? Porque a gente achava que esquina é o lugar meio icônico para os homossexuais, né? É o lugar de parada, né? Entende? E aí nós descobrimos que já tinham registrado esquina. E aí nós pensamos em Lampião da Esquina. Ah, o Lampião. O Lampião. Na verdade, o Lampião era esse, não era o Lampião virgulino. Mas na brincadeira, na hora de fazer o logotipo, tudo isso, pensamos, e se a gente fizer essa brincadeira?
Porque quem é o maior representante do machismo nacional? É o Lampião. Com certeza. Né? E o jornal começou a aparecer nas bancas, exposto em todo lugar. As pessoas foram perdendo o medo de aparecer. O jornal tinha distribuidores no Brasil inteiro. Quer dizer, ir para alguns lugares demorava um mês para chegar, mas chegava. Por que acabou? Bom, acabou da seguinte maneira. Eu era muito cobrado por todo mundo. Havia essa briga cada vez maior do pessoal de São Paulo, né, que queria que o jornal se tornasse um jornal mais político, mais fechado. Né? E um belo dia, durante uma dessas reuniões, eu falei assim, então tudo bem, então a partir de hoje vocês escolhem outro editor, porque eu não edito mais. Pressão a esse ponto? Hein? A pressão chegou a esse ponto. Eu falei, então não vou mais editar, isso me dá muito trabalho, eu fico noites e noites, de madrugada, parando em blitz com o carro cheio a gente estava na época da ditadura ainda. Opa. Quantas vezes eu fui parado em blitz, né, de madrugada, saindo da Rua do Livramento, com o carro cheio de pestaps, com aquela coisa. E os caras, o que é isso? O que é isso? E aí eu tinha que dizer que isso é um jornal de viado. Era isso que eu deixava falar. Você falava? Eu cheguei na Ilha das Flores e eu nunca vi nada tão parecido com a chegada de alguém no campo de concentração, porque tinha pastores alemães e que latiam sem parar, e que falavam, aquela coisa de madrugada, era assim, parecia um filme, né? Um filme sobre o nazismo, né? E aconteceu as grandes ironias da minha vida. Eles me levaram para uma cela e me jogaram lá, sozinho. Fiquei lá. E aí, de madrugada, de manhã, eu escutei que vem alguém varrendo assim, o corredor devagarinho, devagarinho. E a cela só tinha uma aberturazinha assim. E aí eu fui na abertura e vi que era uma moça, né? Porque eles tinham me jogado na ala das mulheres. Tinham me jogado na ala das mulheres. Pois é, porque exatamente, acharam que não souberam muito bem o que fazer, me jogaram na ala das mulheres. E vem uma moça e vem varrendo assim, varrendo e varrendo. Quer dizer, era uma presa, né? E quando chega na minha cela, ela fala assim, companheiro, você é de onde? Quer dizer, provavelmente ela queria saber de que partido, de que, né? E aí eu falei assim, eu sou do Globo. E aí ela parou, pensou e fez assim, do Globo? E foi embora. Foi embora. Fazer a opinião, fazer o movimento, fazer o Lampião, tudo isso valeu a pena porque foram momentos em que a gente colocou coisas, assuntos, temas que precisavam ser colocados na ocasião. Contemporâneos de Lampião surgem jornais de contracultura, como Beijo, Rádice, Cineolho, Flor do Mal, Verbo Encantado, Pólen, Escapes e Muda. Esses jornais são inspirados por intelectuais como Luiz Carlos Maciel, Torquato Neto, Paulo Leminski, Hélio Oiticica, os irmãos Campos e muitos outros. Em 1975, os movimentos populares dão sinais de animação. Organizam-se para denunciar a carestia, formam oposições nos sindicatos dominados por pelegos. As organizações políticas clandestinas procuram fazer jornais legais para se aproximar das lutas dos trabalhadores. O primeiro dos nossos jornais de massa, esse ABCD Jornal, 7 de abril de 76, está escrito o que os políticos da Arena e do MDB pensam. Depois, Sarapalha Mumu, Recruta Zero, o teatro no ABCD, é o Teatro Popular. Vila Vivaldi, que é um bairro lá, chega de esquecimento. Agora, Metalúrgico, Dissídio ou Farsa. Em 1978, a Organização Socialista Internacionalista Trotskista lança o jornal quinzenal O Trabalho. O começo era na minha casa, assim, endereço público. Eu tinha uma casa numa vila, na Pamplona, que o andar de cima era a minha casa, que era um quarto, 2 quartos, não era banheiro, e o andar de baixo, a sala, era a redação. Exatamente. E o porão era a cozinha e a redação também. Redação. Ele surgiu aí, o saía do jornal à noite e ia ajudar a fechar o jornal. E veja a ousadia, o jornal circulava abertamente. A gente conseguia vender muito jornal.
né? O jornal era vendido para... A gente conseguia vender muito jornal na redação da Folha. Você está falando do trabalho. Do Jornal Trabalho. Então, Já na porque legalidade. além de jornalistas, nós éramos jornalistas militantes. Porque Então, cada um tinha a sua cota de venda de jornal. Os jornais vão surgindo e vão também rachando. Em agosto de 1979, quem racha é o Jornal em Tempo, que já era um racha do movimento. Surge então o Hora do Povo, ligado à organização MR8. Nessa época, o MR8 já era uma organização que tinha se fortalecido muito, era uma organização forte, não era uma organização pequena, não. O MR8 como chegou... que ela conseguiu se fortalecer? No movimento de massa, nos sindicatos, nos bairros, no movimento estudantil, na intelectualidade. A imprensa é um organizador coletivo, isso é pura expressão da verdade. Num período de fechamento, a imprensa, ela é aquilo que faz com que as pessoas... A imprensa, ela é um espaço público, entende? Quer dizer, o cara se encontra aqui, concorda, não concorda, ele sente, ele participa. Em novembro de 1979, o PCdoB comemora o aniversário da Revolução Soviética, lançando seu jornal, A Tribuna da Luta Operária. E o jornal saiu o número 0 em outubro e o número 1 com a data de 8 de novembro aqui. Que é um cartaz, que o Elifas fez para a gente. Uma tribuna a serviço da classe operária, de seu presente e de seu futuro. Era o slogan da tribuna. O jornal chegava residualmente na banca. Nós tínhamos os tribuneiros que distribuíam. Chamavam tribuneiros. Tribuneiros, que distribuíam o jornal nos vários pontos. Mas em algumas bancas nós também tivemos. Porta de fábrica, locais, como se diz, a rodoviária, coisa de... Quanto, vocês sabem? Pico 60 mil. 60 mil. Em março de 1980, é o PCB, o Partidão, que põe seu jornal em circulação. Voz da Unidade. Gildo Marçal Brandão foi o editor-chefe. Bom, e na época, então, a gente começa a preparar o jornal. A Voz da Unidade. Queria um jornal legal. Para São Paulo. Para o país. Para o país. Para o país. Seria um jornal feito em São Paulo, com a nossa orientação. Nossa, sempre São Paulo, que eu quero fazer essas... Nossa, o grupo que era partidário da democracia como valor universal. Ok. Agora, a gente sabia que sozinho não poderia manter isso. E então, com o retorno dos caras do exílio, tinha que chegar a um acordo com o Comitê Central, inclusive por conta da grana e da orientação política. Surgem também os jornais de trabalhadores, jornais de sindicatos, afinados com o ressurgimento das grandes greves operárias que iriam mudar a história do país. A partir de 1977, a Tribuna Metalúrgica, jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, orienta a luta nas fábricas. Na capa, o nome do seu diretor, Luiz Inácio da Silva, que ainda não era o Lula. Nas greves de 78 e 79, chegou a circular diariamente, sempre estampando as mensagens e a imagem histórica de João Ferrador, concebida pelo jornalista Félix Nunes. O Lula queria uma coisa muito clara. Ele queria um jornal para a Volks, outro diferente para a Ford, outro para a Scania, outro para cada uma das grandes empresas, um jornal diferente. Porque ele sabia que o jeito de administrar a empresa pelos alemães era diferente do japonês, diferente do americano, diferente do sueco. Logo, são muitos jornais sindicais. Só alguns exemplos. Portuários, da Baixada Santista. O Trabalhador Químico. O Metalúrgico, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. E Luta Sindical, que é o jornal de oposição sindical dos metalúrgicos de São Paulo. O jornal Luta Sindical, ele surge, certo, a partir de 76, tá certo? 76. Tá? Então, eu me integro, sou metalúrgico, me integro à oposição sindical, sou da coordenação da oposição sindical e um dos responsáveis pelo luta sindical até 80.
É uma febre que se espalha pelo país. Um grupo de jornalistas forma a Oboré, uma empresa especializada em fazer jornais para trabalhadores. E lá fomos nós para o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis para conhecer qual era a realidade deles e, a partir daí, implantar o sindicato. E tivemos, então, várias reuniões, de domingo sempre, por volta de 6h30, 7h, lá vimos nós para o sindicato, um frio enorme. E era uma satisfação enorme para a gente poder estar contribuindo assim diretamente com os trabalhadores reais e tal. Que nós não éramos, o Oboré não era um órgão de instrumentalização partidária de nenhum tipo. E que, portanto, nós iríamos fazer os jornais, os materiais de campanha dos sindicatos que quisessem nos contratar. Portanto, nós éramos diferentes da imprensa alternativa. Nós estávamos nos propondo de ser alternativa à imprensa alternativa. O primeiro jornal que a gente fez é o Trabalhador Químico, mulheres, todas ao Congresso, pegamos uma foto do ANB, botamos em alto contraste para ninguém perceber, isso aqui não era foto de trabalhadora, foi a gente que inventou isso, que saiu em março de 78. Eu sei que a Oboré, ao longo de toda a sua existência, ajudou a organizar o departamento de imprensa de 350 entidades de classe. Os jornalistas de São Paulo já contavam com o jornal do sindicato, Unidade, desde 1975, quando uma frente ampla elegeu uma diretoria de oposição. O presidente era Audálio Dantas. Unidade começa a circular em agosto e, em outubro, enfrenta a ditadura denunciando o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Publicou uma capa histórica, toda preta, de luto, apenas com o nome Vlado e a silhueta dele. Essa capa é do Elinho de Almeida. Hélio de Almeida, exatamente, um belo diretor de Genial arte. essa capa. Puxa, vou olhar lá, Vladimir Herzog se suicidou no segundo exército. Aí eu corri no primeiro telefone, liguei para o Audálio. Audálio, que isso, Audálio? Ele falou, não é nada disso. O Vlado foi assassinado e vem para São Paulo. Isso. Vem para São Paulo. Então eu deixei o jornal lá temporariamente e vim participar dessa agitação assim maravilhosa que foi começou. Foi uma semana de tensão e de afirmação também, né, Zé? E de agitação, sabe, assim, de emoção, sabe? De emoção, sim. De expressividade. Parece que todo mundo estava esperando um alô para se reunir, para gritar, para chorar, para esbravejar, para rezar. Então, aí foi aquela semana do sindicato. Nós tínhamos fotografias importantes, maravilhosas, como essa da Praça da Sé no Culto Ecumênico. Eu acho que ter coragem de escrever isso é muito importante. Nosso medo, nossa coragem e nossa fé. Esse é o título, é a chamada dessa capa. Eu acho que esse foi o primeiro e mais importante comício que iniciou o processo de queda da ditadura. Eu acho que a morte do Vlado, ela é um ponto de inflexão do ponto de vista da sociedade de dizer, por mais medo que eu tenha, vocês não vão me calar. Quando eu assumo o mandato de deputado e assumo também a presidência, de fato, do Conselho de Direitos Humanos da Assembleia, circula a informação, não me lembro como é que chegou a nós, a informação de que estava havendo que a pressão sobre a imprensa independente deixaria de ser uma coisa pontual e estava sendo montado pelo Centro de Informação, coordenado pelo Centro de Informação do Exército, um grande movimento envolvendo várias organizações do Estado, como a Receita Federal, a Polícia Federal, o INPS, na época, para ver se as empresas estavam recolhendo. Quem recolhia? Não tinha dinheiro para pagar salário das pessoas, ia pagar imposto para aquele regime. Que isso sim ia botar fim na imprensa independente, sem que parecesse censura. Porque, na verdade, se eu fecho o seu jornal porque você não paga imposto, eu não estou fazendo censura. Lógico. Eu entrei na tesouraria, né? Não entrei na redação. Sabe, por que você se sente diferente dos grandes jornais? Eles pagam imposto, você não paga.
por que você não recolhe INSS? Pô, não recolhe INSS porque as pessoas não têm nem salário aqui. Ah, mas então tem gente trabalhando aqui. Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo. No Rio de Janeiro, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, a mais antiga e tradicional instituição do país que reúne jornalistas, também se posicionava contra a ditadura. 1975. A ONU elege o Ano Internacional da Mulher. Terezinha Zerbini está presente e denuncia a repressão no Brasil. De volta, organiza o movimento nacional pela anistia. Mais jornais vão surgindo em torno da anistia. Nas universidades, nos sindicatos, nas associações populares e nas igrejas. A campanha vai até as arquibancadas quando a torcida do Corinthians estende uma faixa pela anistia ampla, geral e restrita. Num jogo Corinthians e Santos, no Morumbi, em que essa faixa foi aberta porque tínhamos a garantia de que a polícia não chegaria a tempo para prender as pessoas que abrissem lá em cima. Tinha 100 mil pessoas no Morumbi, a faixa foi aberta lá em cima. A gente sacou, num determinado momento, que para abrir uma faixa dessa, sem risco de ninguém ser preso, só num campo de futebol. Quando os policiais chegaram, eu já tinha desenrolado a faixa e as pessoas que seguraram desapareceram. A anistia, embora parcial, é promulgada em 28 de setembro de 1979. Em seguida, os exilados começam a retornar ao país. São centenas, alguns milhares que reencontram a terra natal. Voltamos e foi um reencontro extraordinário, como se nós tivéssemos partido da véspera. Nós reassumimos o Brasil, não sei se aconteceu isso com você, com uma naturalidade tão grande que aqueles 16 anos se encurtaram, se tornaram uma coisa minúscula, uma partícula insignificante na nossa vida. Apesar da importância do exílio, né? Porque nós vimos lá fora. Mas a força das raízes, das origens, é tão grande que naquele momento nós esquecemos de tudo. Estamos na nossa terra e recomeçar tudo de novo. No próximo episódio da série, você vai saber como a imprensa alternativa e clandestina foram se espalhando pelo Brasil inteiro. Tem na terceira página a primeira entrevista dada pelo líder sindical e ambientalista Chico Mendes à imprensa brasileira. Questões de anistia, por exemplo, os jornais não tocavam, né? Tortura, nem falar, né? Então, caçar. E nós começamos a tocar nesses temas. O censor ficava na boca da máquina esperando rodar. Isso já no sábado à noite, que segunda-feira a gente tinha que estar nas bancas. Quando ele viu o cardeal vermelho, ele já saiu me batendo.